Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos mais uma vez reunidos no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade estão disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Procuremos nos preparar, nos concentrando, pensando em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e pedindo o amparo espiritual para esta reunião. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam nos acolhendo, assim como todos vocês que estão nos assistindo em seus lares, seus entes queridos e amigos. Que possamos, neste momento sagrado, unir nossos corações e pensamentos e vibrarmos positivamente, rogando saúde física e mental a todos nós e a todos vocês que nos assistem. Que a fé, o otimismo e a serenidade sejam constantes em nossas vidas. Com gratidão a Deus, continuemos estudando essa doutrina bendita que é a base de nosso crescimento moral e espiritual. Continuemos praticando o amor e a caridade ao nosso próximo. Que os médicos espirituais derramem sobre nós o medicamento para nossos males físicos e mentais. Que os enfermos hospitalizados ou em seus lares num leito de dor, recebam o bálsamo curativo para o alívio e a cura que necessitam. Oremos também por todos os profissionais de saúde, que o lenitivo espiritual os envolvam. Concentrem-se na paz interior, no bem, e através de nossas orações, os sinais da vida surgirão em nosso caminho. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Hoje nossa palestra é com o nosso amigo que se dispõe a mandar a sua contribuição da sua casa de São Paulo, Dr. Hamilton Andrioli Júnior. E ele trará para nós o capítulo 24, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Boa noite, amigos, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez nesse sábado abençoado para conversar mais um pouquinho sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que traz o Evangelho é sempre uma mensagem a ser pensada, uma mensagem a ser esmiuçada. Precisamos colocar em prática todo o nosso conhecimento relativo à doutrina, à vivência, ao que acreditamos ser certo e errado, para tentar tirar dela os melhores ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Por que eu comecei falando assim? Porque o assunto de hoje é um assunto que exige um exercício mental muito grande das pessoas que se debruçam sobre ele. É justamente o capítulo que nos leva a pensar
na nossa essência como pessoas que absorvem conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho, que diz: não ponhais a candeia sobre o alqueire. Primeiramente, precisamos entender o que é uma candeia e o que é um alqueire. Alqueire é um cesto. Eu não sei como as pessoas que vivem em zonas mais rurais costumam chamar, mas é um cesto de vime, um balaio, né, onde as pessoas colocam coisa dentro para carregar. E a candeia é uma lâmpada de barro, é essa lamparina de barro com óleo dentro, que sai um fio e se acende. Eu também localizei, né, nas minhas pesquisas como lâmpada, lamparina e espiriteira. Então, assim, basicamente é um lugar onde você põe fogo com a intenção de iluminar o ambiente. E Cristo fala para nós não colocarmos a candeia no alqueire, e sim no candeeiro, onde a luz pode iluminar todo o ambiente. Mas antes de entrarmos na profundidade desse ensinamento, nós temos que entender a forma como Jesus trazia esse conhecimento para nós. Jesus, ele usava uma técnica chamada parábolas. As parábolas nada mais são do que narrativas em que você se vale de um fato conhecido, mas que a ele você atribui uma carga de conhecimento e interpretação cuja conclusão transcende a própria mensagem que foi colocada. Complexo, né? Vamos dividir isso em partes menores. Vamos entender o que significa cada pedacinho de uma parábola. Então, como nós já falamos, parábola, ela parte de um sentido literal, ela vai ao sentido pretendido e, finalmente, as pessoas, ao interpretarem, desenvolvem os sentidos derivados dessa parábola. E como funciona? Vamos colocar o exemplo que nós temos, que é o título da leitura. Qual é o sentido literal da frase "não ponhais a candeia debaixo do alqueire"? O sentido literal é expressar um fato físico que existe de pegar uma luz e colocar alguma coisa sobre ela. É físico, é perceptível, é palpável. Mas o que Jesus quis dizer ao falar essa parábola? Esse sentido, ele está oculto dentro do conhecimento do próprio Cristo. Ou seja, somente ele poderia explicar mais abertamente o que significa essa parábola. E os sentidos derivados? Os sentidos derivados são justamente os trabalhos desenvolvidos pelas pessoas, eu, você e os estudiosos do Evangelho, que tentam dar uma roupagem teórica, uma roupagem racional, àquilo que foi falado pelo Cristo. Vamos colocar a própria parábola dentro desse contexto. Então vamos lá. Dentro do sentido literal, poderíamos nos perguntar: mas qual a utilidade de acender uma luz para cobri-la e manter-nos na escuridão? Ou seja, eu tenho uma luz, eu tenho uma coisa que ilumina o meu ambiente, mas eu deixo ela escondida ali, fechadinha num canto, queimando, sem que ela pudesse ser útil para mim. Qual é o sentido? Então, pessoas que forem analisar sem olhar a capacidade do Cristo de trazer essa informação por outra perspectiva, só vão dizer assim: o cara não falou nada com nada. No entanto, quando olharmos pela perspectiva do próprio Cristo, podemos entender, pelo seu conhecimento, que o que ele quis dizer é o seguinte: algumas coisas
estão ocultas têm um brilho próprio e com o tempo serão reveladas. O que faz sentido, porque a época que o Cristo viveu encarnado, ele não poderia dizer à população o conhecimento que nós temos hoje. Ele não poderia revelar de uma forma brusca a existência do mundo espiritual, a existência da reencarnação. Isso não seria aceito. Mas ele quis preparar as pessoas, dizendo o seguinte: aos poucos as coisas serão reveladas, pois há luz escondida que vai brilhar. Poderia ser uma interpretação do Cristo. As pessoas que não têm essa capacidade do Cristo poderiam ter interpretado essa parábola da seguinte forma: que as mentiras não ficam escondidas por muito tempo, que a luz de cada um deve ser livre para brilhar e não pode ser contida, que nós não devemos isolar o próximo e sim aprender com ele, ter contato com ele e deixar que a luz dele brilhe, ou simplesmente que sem luz não há fé. Essas interpretações, elas todas estão espalhadas pelo Evangelho, pela pregação do Cristo. A todo momento, podemos perceber o Cristo se valendo. Mas não é uma figura, não é uma forma de falar só do Cristo. O próprio Evangelho também foi escrito, quando inspirado pela espiritualidade, a trazer essas palavras que permitem outros tipos de interpretação. Eu separei uma citação que está nesse capítulo do Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire, que é essa daqui. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele que se quer instruir. Podemos olhar a palavra proporcionado como uma forma de entregar o conhecimento. O que isso significa? Significa o seguinte: que se eu quero aprender a assar um bolo, então eu vou a alguém que é uma pessoa que detém o conhecimento de como se assa um bolo e pergunto a ele como se assa um bolo. E aí ele vai me proporcionar a receita, vai me dar uma cópia da receita e vai dizer: siga esses passos que o bolo ficará pronto. Ótimo. Significa que nós não devemos, em hipótese alguma, nos negar a fornecer o conhecimento, a dar uma resposta àquele que nos pergunta. No entanto, por outra perspectiva, a palavra proporcionado, ela tem uma raiz muito próxima à palavra proporção. Na palavra proporção, se nós lermos essa mesma frase, no entanto, utilizando essa perspectiva de fragmentação do conhecimento e disponibilização de acordo com a capacidade da pessoa, ou seja, em proporções, todo conhecimento deve ser proporcionado à medida da inteligência daquele que se queira instruir. Não adianta você querer explicar física quântica a um analfabeto. Primeiro, ele deve ser alfabetizado, depois ele deve entender o que é física, depois ele deve entender o que é quanta, e por último, no final, ele deve entender o que é a física quântica. Não adianta querermos entender o ensinamento do Cristo se nós não temos o mesmo grau de evolução do Cristo. Então, quando o Cristo fala em parábolas, ele está nos permitindo fragmentar o conhecimento para que aos poucos, galgando os passos da inteligência e da inteligência emocional, vale a pena lembrar,
A inteligência é a quantidade de informação que você pode deter, armazenar no seu cérebro. A inteligência emocional é a qualidade das informações que você detém em você, que está diretamente ligada à capacidade de interagir com o outro. A soma dos dois podemos chamar de sabedoria, que é como buscar uma informação de qualidade na quantidade certa e juntar com a empatia que você tem com as pessoas e da soma dos dois você conseguir traduzir o conhecimento para a forma adequada de se passar para cada pessoa. Cada pessoa interpreta de uma forma totalmente diferente a mesma informação. Por quê? Porque depende da carga que ela leva consigo. Por isso, Guilom Ribeiro, ao traduzir o Evangelho segundo o Espiritismo do francês, foi extremamente feliz ao conseguir manter essa capacidade de passar uma informação em um sentido tão amplo, mas que as pessoas consigam entender de acordo com o seu grau de evolução. Quer outros exemplos? Agora vamos voltar para as falas do Cristo, que algumas mensagens que ele passava, ao ser analisado com outra perspectiva, mudam completamente a qualidade da informação. Vejamos. Quando Cristo diz, o reino de Deus está próximo, ele não quis dizer assim que o mundo está para acabar. Não era uma questão de tempo, que nós tínhamos que nos preparar para um futuro incerto, onde Deus iria voltar à terra e separar os justos dos injustos, os bons dos maus, e que haveria sofrimento eterno e ranger de dentes. Não é uma questão de tempo, é uma questão de espaço. Próximo tem a ver com a distância, tem a ver com a capacidade de tocar. Façamos então uma relaçãozinha com uma leitura antiga do Evangelho e também da Gênese e do Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma intertextualidade. Quando perguntado por Kardec, o Espírito Verdade diz, vós sois deuses. Na Gênese, diz que Deus criou o homem à própria imagem e semelhança, porém simples e ignorante da sua existência. E o Evangelho diz que Deus dá a cada um a medida daquilo que é capaz de suportar. Analisando todos esses ensinamentos juntos, nós entendemos que o reino de Deus não está próximo de acontecer. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Essa proximidade que Cristo tentou nos mostrar não é uma proximidade de tempo, é uma proximidade de distância, de olhar para dentro de nós mesmos, de termos a capacidade de nos amar. Por isso que o primeiro mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Outro ponto, outra fala do Cristo muito importante é essa: não vá ter com os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que pensam exatamente igual a você. Ou seja, é muito fácil você sustentar uma posição, sustentar um argumento, sabendo que o outro não vai discordar de você. Ou seja, não existe exercício intelectual. Não existe aprendizado. Existe estacionamento. Você vai estacionar naquele conteúdo porque não vai ter quem questione você. Então você vai parar naquele mesmo ponto. Cristo mandou que os apóstolos pregassem justamente para aqueles que não conheciam a palavra dele. Cristo pediu para que os apóstolos pregassem aos desvirtuados, porque eles precisam entender como funciona o Evangelho. E não aqueles que já pregam o Evangelho, aqueles que já estudam o Evangelho, aqueles que já leem o Evangelho. Praticar o Evangelho é outra coisa, mas estudar o Evangelho
nenhuma pessoa do nosso convívio negaria a mim a existência do mundo espiritual. Mas algumas religiões não acreditam. Mas talvez, com uma conversa, com uma exposição de ideias, possamos fazer com que essa semente nasça no interior de uma pessoa que descrê do mundo espiritual. Então, de nada adianta eu chegar a um espírita e dizer: existe um mundo espiritual. Ele vai falar assim: beleza, concordo com você. Agora, se eu chegar a um ateu e disser: existe um mundo espiritual, primeira coisa que ele vai me dizer: por que você acredita nisso? Isso vai gerar em mim um turbilhão de sentimentos que, se eu não estiver apto a trabalhar, se eu não tiver inteligência emocional para lidar com essa informação, eu vou me revoltar. E aí eu vou querer obrigá-lo a acreditar na minha crença. E não desenvolver um conhecimento com profundidade para que ele pense e ele chegue nessa conclusão. Não. Nós queremos impor nossa vontade ao próximo. Outra fala do Cristo: quem se perder por mim. Cristo precisava personificar o ensinamento dele nele mesmo, porque era o que o povo acreditava à época. Ele não poderia dizer que existe um grupo espiritual que está regendo a terra, em que está auxiliando e está intuindo a humanidade no caminho melhor. Ninguém acreditaria nele. Então, a ideia do personificar os ensinamentos em si próprio era uma forma das pessoas falarem: não, se existe um Messias e ele está lá, eu o seguirei. E, através desse processo de seguir o Cristo, Cristo valia-se das mensagens codificadas em parábolas para estimular cada um a pensar e fazer brotar a semente. Tanto que a semente foi plantada e germinou, que até hoje estudamos as mensagens do Cristo sem muitas vezes entender a profundidade que essa mensagem foi dita. O que nós podemos dizer também é que a todo momento estamos desenvolvendo uma atividade de tentativa de interpretação dessas mensagens, porque o próprio Cristo deixou claro que verdades seriam reveladas com o tempo. Nós tivemos recentemente a revelação do Espiritismo. Imagine, em 1880, a espiritualidade entendeu que a humanidade estava pronta para receber esse conhecimento. Se levarmos em consideração que Cristo nasceu no ano 0, demorou 1800 anos para a humanidade poder receber a revelação do Espiritismo. Só que vamos voltar a falar um pouquinho mais de parábolas. A parábola, ela pode ser utilizada de várias formas. Quando você tenta dar um sentido à parábola, esse sentido ele pode ser desvirtualizado. Ou seja, você pode ter a desvirtualização total da parábola. O que é essa desvirtualização? É você pegar a parábola, construir um arcabouço lógico de forma a induzir a outra pessoa a acreditar que aquela é a única e verdadeira interpretação que pode ser dada àquela fala do Cristo. Isso, ao longo da história, foi utilizado por diversas pessoas, religiosos ou não religiosos, em que tentavam dar um sentido para a fala do Cristo. Mas esse sentido estava extremamente limitado às concepções e capacidades que aquela pessoa que fez a interpretação estava imbuída. O que gera, sim, problemas. Porque nós podemos, através da desvirtualização, chegar ao fanatismo, muitas vezes. O segundo ponto é a literalização, que é o abandono total de qualquer interpretação que não seja a interpretação literal.
Ou seja, nesse ponto que nós estamos vendo, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, significa não cubra a luz, porque você vai ficar no escuro. Pronto. Essa é a interpretação. O ensinamento do Cristo é praticamente uma lei. Você não pode colocar nada em cima da candeia. Acabou. Simples assim. Por último, mas complexo, a interpretação teleológica é a interpretação que tenta se valer do máximo de ferramentas possíveis para buscar a verdadeira interpretação daquilo que tentou ser falado. Como assim? Devemos analisar, primeiro, o conhecimento do emissor. Então, quem era o Cristo? O que ele viveu? O que ele leu? O que ele aprendeu? O que ele gostava? O que ele não gostava? Quem eram as pessoas que estavam próximas a ele? Sobre o que conversavam? Qual era o contexto fático envolvido quando ele proferiu a mensagem? Qual era o contexto social, político, econômico? Qual era o contexto de capacidade intelectual das pessoas que estavam recebendo essa informação? Depois que nós reunimos tudo isso e muito mais, porque quando iniciarmos uma pesquisa, vários outros fatores irão aos poucos aparecer. E isso nos permitirá tirar uma conclusão muito mais precisa daquilo que o Cristo tentou falar naquele momento. Assim, demanda um trabalho muito complexo e profundo para conseguirmos chegar a ter uma ideia da mensagem que realmente foi passada para nós. E o que nós podemos entender desse contexto total? Uma coisa nós podemos ter certeza. Qual era a maior mensagem que o Cristo poderia passar? Ou que ele queria passar? Em todo o Evangelho e em todas as obras cristãs, nós temos a presença marcante desse mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Que é também uma parábola. Amar ao próximo como a si mesmo nos obriga a pensar em duas coisas. Primeiro, uma variação da palavra próximo. Nós estamos acostumados a interpretar a palavra próximo como o irmão. Qualquer pessoa é o meu próximo. Mas e se nós analisarmos o próximo, não na questão ampla, mas numa questão mais micro, o próximo é de repente o meu filho, minha esposa, minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, meus cunhados, minhas cunhadas, meus irmãos de sangue. Se nós não conseguimos amar essas pessoas que estão próximas ao nosso núcleo, se nós não conseguimos nem sequer tentar entender, como é que eu vou querer amar um mendigo na rua? Mas, analisando muito mais profundamente, nós temos que amar o próximo como nós nos amamos. E aí eu faço a pergunta: nós nos amamos? Nós nos amamos mesmo? Vamos buscar André Luiz, médico. O primeiro mandamento da medicina, o primeiro juramento que o médico faz é o de não causar prejuízo, não prejudicar a pessoa. E André Luiz viveu muito bem isso. Ele era médico, ele trabalhava, ele tentava a cura das pessoas. Quantas vidas André Luiz não salvou sendo médico? No entanto,
quando desencarnado no mundo espiritual, ele foi rotulado de suicida. E ele não conseguia entender. Pensemos, quantos irmãos desencarnam e lá no plano espiritual descobrem que passaram como suicidas? André Luiz não era uma pessoa sem conhecimento. André Luiz não era uma pessoa inculta. André Luiz sabia de todos os males que o cigarro, a bebida e algumas doenças que ele desenvolveu faziam no corpo. No entanto, para ele não entendia. Ele não se amava a ponto de conseguir olhar para si mesmo e entender o mal que ele estava fazendo para o próprio corpo. André Luiz, em que muitos espíritas veneram como um espírito superior, foi humano. Errou. Teve que aprender da pior forma na erraticidade. Sofreu. E descobriu que não se amava. Então, se eu não consigo me amar, como eu vou querer amar ao próximo? Essa parábola de 6 palavras nos obriga a pensar tanto, de uma forma tão profunda em quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, que somente quando entendermos a profundidade e o verdadeiro contexto dela é que teremos a próxima revelação. Antes disso, a candeia continuará coberta pelo alqueire. Cristo trouxe essa informação há 2000 anos. A humanidade tenta entender essa frase há 2000 anos. Nós, como espíritas, recebemos uma revelação para que talvez consigamos acelerar um pouco esse conhecimento. Mas, infelizmente, a grande parcela da humanidade ainda não entendeu. E quando a gente diz amar a si mesmo, não é orgulho, não é vaidade. É ser grato pelo corpo que nós temos e cuidar bem do corpo que nós temos. É aceitar os nossos defeitos e tentar nos melhorar. É desenvolver uma reforma íntima e trabalhar nela. É buscar conhecimento. Cada pessoa tem que aprender a olhar para si mesma. Não deixe que a sua luz fique presa. Retire o alqueire. Saia debaixo do balaio. Revele-se. Não tenha medo de apresentar os seus defeitos. As pessoas vão apontar? Vão apontar. Só que quando elas apontam um defeito em você, é porque elas viram o defeito nelas mesmas. Nós, quando temos o dedo apontado, temos que olhar para nós mesmos e pensar o seguinte: ótimo, se ele mostrou isso, ele tem. Então eu tenho que trabalhar em mim. Então, meus amigos, a mensagem que eu quero deixar é que quando Cristo nos fala em parábola, é uma forma de tentar nos despertar, para que a gente pense das mais diversas formas diferentes em relação a cada palavra que ele disse. Devemos buscar
todas as variações que pudermos encontrar para tentar entender o que ele quis dizer. Porque Cristo foi a única pessoa que pisou na terra em que conseguia falar tudo em algumas palavras. Cada interpretação vai nos ensinar alguma coisa. E tentemos, do coração, amar ao próximo como a nós mesmos, começando a amar a nós mesmos. Então eu quero deixar o meu muito obrigado. Gostaria de dizer que me faz super bem poder estar aqui conversando com vocês. É uma forma de me manter estudando, de ter que sempre reservar um tempinho para poder trazer o Espiritismo para perto. Na correria do dia a dia, talvez a gente não se dedique a ler o Evangelho, mas quando nós assumimos o compromisso, seja de assistir, ou seja de gravar, ou seja de bater esse papo, nós nos vemos obrigados a estudar o Espiritismo. E sempre aprendemos. Sempre. Quero deixar o meu agradecimento a cada, aos amigos que estão nos assistindo, e dizer que estou à disposição para aquilo que quiserem conversar, bater um papo. De coração, fiquem com Deus. Excelente final de semana e até a próxima. Que os irmãos que já partiram para uma outra dimensão sejam esclarecidos e enviados às escolas espirituais e recebam a cura. E que nos hospitais espirituais eles recebam os ensinamentos para o seu esclarecimento. Que eles aceitem sua nova condição de espíritos desencarnados e não nos atinjam com influências negativas. Sigam com os seus entes queridos que já se encontram na pátria espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo amor e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio e uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Continuemos com os pensamentos firmes, conectados à espiritualidade superior. Unidos em preces, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesta noite abençoada, estudando e assimilando as lições do Evangelho segundo o Espiritismo
e aplicando em nosso convívio familiar, em nosso trabalho, em nosso relacionamento interpessoal. Que todos vocês que nos assistem de seus lares, seus familiares e amigos, recebam força, coragem e fé para tudo poderem suportar com tolerância e resignação. Que a solidariedade esteja presente em nossas ações para com nossos irmãos necessitados. Que nossa caminhada seja iluminada por mensageiros de luz. Que uma fagulha de amor divino seja derramado sobre todos nós. Como disse Chico Xavier, quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ignorância e a incoerência das tolas mágoas. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Hoje nossa música final será Súplica a Jesus. Uma boa noite a todos, uma semana maravilhosa e abençoada com saúde, amor, paz e esperança. Boa noite. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso